convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Ezequiel, no capítulo 47. Nós temos falado, desde o início do ano, sobre a possibilidade de termos uma vida nova. Que o novo ano traga novos tempos de vivermos com Deus, no nosso relacionamento com Deus, com o próximo, conosco, que seja um tempo novo. Mas nesse último mês nós temos falado sobre cura, porque quando a Bíblia pensa em novos tempos, numa nova possibilidade, é sempre importante a gente compreender que o avivamento, e nós temos ouvido falar tanto nestes últimos dias sobre avivamento, que o avivamento não é somente um salto para frente. Todo avivamento precisa de um retorno ao ponto do desvio. Então você precisa voltar onde foi o desvio, consertar para poder andar para frente. Então, quando a palavra de Deus propõe cura, e nós vimos logo no primeiro domingo sobre todos os tipos de cura, nenhuma cura está excluída do poder de Deus. Então, quando a irmã Olga pede, Senhor, tira essa doença do corpo do nosso irmão, a gente tem precedentes. Jesus já fez isso, então nós temos liberdade de esperar, de ansiar por isso. Quando a gente lê nas Escrituras, ou ouve o testemunho de um irmão falando a respeito de como ele chegou a Jesus, ou nós lemos lá aquele endemoniado gadareno, que ninguém segurava, que andava pelos sepulcros, há precedentes para que haja uma transformação tremenda na vida das pessoas. Quando nós encontramos gente como o apóstolo Paulo, que odiava, que só pensava em morte, mas que é capaz de escrever um hino ao amor, nós temos precedentes de que Deus transforma as pessoas de uma tal maneira, e de dentro para fora, os relacionamentos, José sendo capaz de perdoar seus irmãos, perdoar quem lhe fez mal, quem te vendeu, quem te traiu, quem quis a tua morte. José foi capaz de fazer isso. Há precedentes para o poder de Deus realizar isso na vida dessas personagens bíblicas e na minha e na sua vida. É por isso que a proposta da Bíblia é para que haja cura, para que, como foi dito, isso seja extirpado da nossa vida, esse mal seja extirpado da nossa vida. Então nós temos pensado, e hoje eu gostaria de pensar sobre a cura. Quando a gente pensa em alma, está pensando em vida. E hoje eu gostaria de pensar na cura da vida. Quando chega um tempo em que você se estabiliza, você está bem, você consegue conviver com aquilo que é a sua vida. A Bíblia chama isso, ou Jesus chamou isso de vida abundante. Vida abundante não é, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao que está acontecendo, tá? Mas quando você vê esse avivamento de Asbury, que eu comecei a falar com meu cunhado, falei, poxa, tem gente viajando 8 horas para chegar lá, entrar na fila e entrar no templo. Quantas vezes na vida ou no mês você vai conseguir viajar 8 horas para ficar talvez 1 hora dentro do templo e voltar? É maravilhoso um negócio desse. A viagem, as histórias e ter aquela experiência naquele lugar. Mas isso não é o normal. Isso não é o normal. A vida abundante é uma vida que é vivida no ordinário. E é no ordinário que o extraordinário vai acontecer. Nós lembramos que o cego Bartimeu, ele estava no caminho de Jericó, quando Jesus passou. Ele estava no ordinário da sua vida, pedindo esmolas ali, e aí o extraordinário chegou. Jesus passou pelo caminho dele. A mulher samaritana ia buscar água todo dia, até o dia que Jesus chegou nela, e aí mudou a vida dela. Ou aquele aleijado que ficava ali no tanque de Betesda há décadas esperando alguém para levá-lo, e aí Jesus apareceu. E no ordinário da vida, o extraordinário aconteceu. Eu quero pensar então hoje sobre vida abundante, o que é a vida abundante, como ela se manifesta, e mais, que isso é uma proposta de toda a Bíblia.
de que nós vamos ter vida que vai valer a pena, que vai transformar e que vai acontecer na nossa vida, a gente não deve ansiar por menos que este extraordinário. Se a gente se acostumar com algo que seja menos que extraordinário, a gente está se acostumando com o errado. A gente deve ansiar por isso. Por isso, Ezequiel 47, a partir do verso 1, diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englan. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Eu quero lembrar aos irmãos que Ezequiel, ele vive a experiência do exílio babilônico, quando o povo de Israel, em 598, foi levado por Nabucodonosor, uma leva de cativos para a Babilônia. Nabucodonosor pegou os cidadãos mais importantes. Vamos lembrar que Daniel era um jovem excelente, foi levado para lá. E Ezequiel, que era um sacerdote, também foi levado. E depois de 5 anos lá na Babilônia, Ezequiel era um sacerdote que cuidava de uma comunidade de judeus junto ao rio Quebar. Esse sacerdote Ezequiel é chamado para o ministério profético. Depois de 5 anos, então, em 593, ele tem as primeiras visões dele a respeito do que Deus ia fazer. E Ezequiel, especificamente, é um profeta que tem muitas visões, tá? Todas elas datadas, com facilidade de serem datadas. E só em 571, mais de 20 anos depois, é que Ezequiel vai ter a sua última visão a respeito daquilo que Deus vai fazer, estará fazendo na história de Israel. Quando você pega o livro dele, você entende que nos primeiros 3 capítulos, Ezequiel está falando para os cativos, primeiro para a sua comunidade que está ali junto ao rio Quebar, mas a sua mensagem também é para os que ficaram em Jerusalém, no meio dos escombros. Jeremias ficou em Jerusalém, e ele manda essa mensagem para lá também. E depois nós percebemos que a mensagem de Ezequiel é para todo o povo de Judá, todo o reino de Judá, estejam onde eles estiverem, a mensagem que Deus fala através de Ezequiel é para todos. Depois do capítulo 4 ao 24, ele vai falar sobre por que Jerusalém caiu, quais são as profecias contra a desobediência de Jerusalém, por que ela está cativa hoje, por que ela se afastou de Deus. E depois dos capítulos 25 até o 32, ele vai falar sobre as condenações de Deus para nações vizinhas, nações que não são chamadas de o povo de Deus, mas que Deus também vai trazer juízo, vai julgar.
Eles pensam que não tem nada a prestar contas a Deus. Essas nações pensam que os seus deuses é que mandam nelas. Mas Deus está dizendo assim, o soberano, esse que nós acabamos de cantar, o soberano sou eu. Em algumas vezes ele vai repetir essa expressão. Então Amon, Moabe, Edom, a Filístia, Tiro, Sidom e o Egito recebem mensagens também da boca de Deus através do profeta Ezequiel. E depois ele vai falar então sobre uma nova sessão nesse livro, onde ele começa a denunciar ou fazer uma denúncia contra as autoridades de Israel, a quem Ezequiel chama de pastores, que deviam cuidar da nação. E Deus fala assim, olha, vocês não estão sendo bons pastores, eu vou trazer para vocês pastores que os dirijam com ciência, com sabedoria. E depois ele diz que ele mesmo vai ser o pastor de Israel. E que no final ele vai levar o povo de volta à sua terra, onde eles serão o povo de Deus e ele será o seu Deus. E Judá e Israel voltarão a ser um povo só, governado por um rei como Davi governou. E Deus dará de novo um templo, onde ele viverá para sempre com eles. Terminadas estas mensagens, Deus anuncia então que Gog será o último inimigo a ser vencido. E Deus então anuncia um futuro glorioso, que é um novo templo, que foi destruído quando Nabucodonosor invadiu a terra, numa nova terra para Israel viver seguro e alegre, adorando a Deus e cumprindo a sua vontade. Quais são as lições que Ezequiel nos dá? Primeiro, Ezequiel vai falar que Deus é o Senhor da história. A gente pode imaginar que, apesar das dificuldades, do sofrimento, ou da miséria do povo, essas cenas que nós vimos aí, apesar das desgraças que estão acontecendo no mundo, Deus é Senhor da história. E para aquele povo que está cativo na Babilônia, ou que ficou nos destroços de Jerusalém, Ezequiel diz que Deus dará vitória a este povo. E esse povo é um povo que está longe da sua pátria, em primeiro lugar, longe do seu Deus, e longe da pátria, longe do templo, eles acham que estão longe de Deus. E os sentimentos que vão dominando o coração do povo são sentimentos terríveis. Preste atenção no que alguém que estava na Babilônia escreveu sobre a situação que eles estavam vivendo. Qual era o sentimento que dominava o coração dos que estavam levados cativos para a Babilônia? Junto aos rios da Babilônia, lembra que é uma comunidade que fica à beira do rio Quebar. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Sião é um monte onde Jerusalém está construída. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores, os babilônicos, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Isso é o Salmo 137. É alguém que está lá cativo na Babilônia e com raiva daquela situação. E com ódio dos babilônicos. E com vontade, se eu tivesse a possibilidade de pegar um filho desse meu inimigo, eu acabava com ele na rocha. Esse é o sentimento que o povo de Deus tem lá. E a este povo que Ezequiel tem que ministrar, que há um Deus que dirige a história. E que vai curar este coração com ódio, com raiva, com rancor, com revanchismo. O Salmo está lá para registrar isso. Aliás, a Bíblia não esconde o pecado humano.
E esses sentimentos que dominaram eles, dominam os nossos corações também. Mas não devem permanecer no coração. Então, a primeira lição que nós precisamos que Ezequiel vem nos mostrar é que que o nosso Deus é o Senhor da história, Ele é o soberano. E que Jerusalém ou Israel está lá no cativeiro, porque foi desobediente e Deus castiga a desobediência do seu povo e das nações vizinhas. A escolha de Israel não foi apenas para serem abençoados, mas também para servir. Israel é povo de Deus, acha que as bênçãos são só para si, e Deus vai alertá-los, olha, vocês foram escolhidos para serem abençoados, não há dúvida, mas também para servir. Ficar só engordando, não leva a lugar nenhum, é preciso repartir aquilo que o Senhor nos deu. A terceira lição é sobre essa responsabilidade individual. Ezequiel é quem vai mostrar que aquele ditado antigo que dizia que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, não mais se ouvirá em Israel. Cada um vai responder pelo seu próprio pecado. Então, meus queridos, o Marcos falou aqui que a gente não se reúne entre os homens para falar mal das mulheres. Porque não adianta. Não é porque elas não vão ouvir. É porque cada um vai dar resposta de si a Deus. Tá? Então, a gente está exortando os homens a serem homens do reino. Seja você um homem cujo coração é reinado por Jesus. Quem senta no trono do seu coração é Jesus. Se há uma possibilidade de haver alguma mudança nesse relacionamento, é se Jesus sentar no trono do seu coração. Isso também serve para as mulheres. Se há alguma possibilidade, tem que começar no meu coração, não é no coração, quando ela mudar, quando ele mudar, quando o outro irmão mudar, quando outra irmã mudar, não vai começar a acontecer quando mudar o meu coração. Cada um é responsável por si e ninguém será castigado pelos pecados dos outros. Deus quer que todos pratiquem o bem e não gosta, ou em algumas versões não tem prazer em castigar o pecador. Deus anda 1, 2, 3, 5, 10 milhas. Ele é longânimo conosco, esperando que a gente se arrependa. Por fim, a lição da presença do Senhor. O povo tinha essa ideia de que o Senhor estava no templo, o templo foi destruído, Jerusalém está destruída, e onde é que está Deus? Nós estamos aqui na Babilônia, longe, e onde está Deus nessa hora? A glória do Senhor acompanhará o povo, como foi na saída do Egito, como foi no caminho do deserto, e como estava em Jerusalém, e está aqui agora. A glória deixou o templo, a glória se manifestou na beira do rio Quebar, na Babilônia. Ezequiel foi chamado para o ministério profético lá na Babilônia. O Deus que eles achavam que habitava lá no templo de Jerusalém, foi se manifestar visivelmente para Ezequiel lá na Babilônia. E ele promete que vai voltar, essa glória finalmente voltará para o novo templo em Jerusalém. Porque não é o templo, mas a glória do Senhor, que está onde deseja estar. O templo é só uma referência. Para falar desse Senhor soberano, ele repete em diversas ocasiões no livro, eu, o Senhor Deus, eu, o Senhor Yahvé, eu, o soberano, falei. Ele manda Ezequiel falar, olha, Deus falou que vai fazer isso, 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 e termina assim, eu, o Senhor, falei. E o que eu falei vai acontecer. Porque Ele é o soberano e o soberano sobre todos os povos. Ezequiel, rapidamente, é esta história. Falando para esse povo que está amargurado, entristecido, sem esperança, cativo, com raiva no coração. E a gente pode até olhar, pastor, mas eu acho que eles são justos. Já pensou ser retirado da sua terra, acabar com a sua cidade, sua casa toda destruída? Deus está falando assim, eu quero restaurar vocês. E Ele vai fazer isso através do templo, porque o templo é a presença de Deus no meio do povo, e no imaginário do povo, Deus habita no templo. Lembra que Isaías, no meio das suas crises, ele foi ao templo, buscar a Deus.
E Deus se manifestou para Isaías no templo. Foi lá que ele viu Deus rodeado de anjos cantando: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Deus está na flor, como é que foi cantado aí? Na criança que chora, Deus está. Na folha que cai, Deus está. Você fala: onde é que está Deus, Senhor? Onde é que está Deus, pastor? Está aqui. Perto está o Senhor. Tá? E aí então chega nesse capítulo, quando Deus começa a falar sobre esse templo, sobre essa glória de Deus e a sua presença que acompanha, que esteve no Egito, no deserto, Jerusalém, na Babilônia, e que vai voltar quando restaurar o povo àquela terra. E aí ele vai falar sobre os rios de águas vivas. No verso 9, diz assim: por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Você acabou de falar assim: amém, pastor, Deus está aqui. Vou repetir. Você acabou de dizer, quando o pastor falou assim: Deus está aqui. Amém. Onde Deus está, vai haver vida. Você não precisa sair daqui do mesmo jeito que entrou, porque o Senhor está aqui. E onde esse rio flui, haverá vida. Ele vai trazer cura. A água sai do... E aí vamos pensar no que a gente leu aqui no capítulo 47, quando diz que a água sai do templo, da presença de Deus. O templo é uma figura da presença de Deus. O tabernáculo foi criado para ficar no centro do acampamento, 3 tribos a norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. E ele ficava no centro do acampamento, que era para que todo o povo entendesse. Deus estava desenhando, para todo o povo entender que Ele está no meio do seu povo. O templo foi construído e ficou no imaginário do povo exatamente isso. O Senhor está no nosso meio. Você vê até hoje as pessoas indo para o Muro das Lamentações, é um dos muros, uma das paredes do templo que foi destruído, e as pessoas vão ali ainda porque acreditam que Deus habita aquele lugar, aquelas pedras. Mas a ideia da palavra de Deus, através de Ezequiel, é de que algo vai sair do coração de Deus, do próprio Deus, para atuar na vida daqueles que o buscam. A água sai do templo, debaixo da entrada, sai a água que corria na direção do leste. E é interessante que no primeiro versículo é uma água que ele percebe, ele vê de dentro do templo. É uma água, mas quando ele sai... E esse homem, talvez uma figura angelical, o leva para fora do templo, ele já percebe que não é apenas água que flui, aquilo é um riacho, é uma corredeira já, que está levando. Ele percebe que isso vai crescendo. Um riacho saía do lado sul do portão, no versículo 2. As palavras, em algumas versões, como na minha, diz água, mas... a ideia é que mais água fluía, uma quantidade maior de água fluía, de tal maneira que Ezequiel percebeu que era um riacho. A quantidade está começando a crescer. E essa figura angelical, então, leva Ezequiel para medir, para andar nesse rio. E olha que interessante, que quando eles começam a andar, ele usava uma vara de medir, e essa vara de medir era para medir pequenas distâncias, não é? Ele mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. E aí ele percebeu que as águas, nos primeiros 500 metros, davam no tornozelo. Nos segundos 500 metros, a água já estava batendo nos joelhos. No terceiro, chegou na cintura. E quando deu os últimos 500 metros, ele já não podia mais caminhar no rio, as águas já cobriam a sua cabeça. Era tão fundo para ser atravessado, e só poderia ser feito isso a nado. Isso traz algumas lições para nós, porque Ezequiel vai percebendo que vai precisar de outra dinâmica, de uma outra maneira de se entregar a esta dinâmica de andar nas águas. Tem gente que quando a água está no tornozelo, eu sou uma dessas, né?
As águas no tornozelo eu me sinto muito seguro. No joelho eu já vou me sentindo mais inseguro. Na cintura eu já estou com muito medo. E se eu tiver uma piscina que está batendo aqui, eu estou apavorado, porque eu sei que eu vou afundar. E a gente então percebe que precisa ter uma dinâmica para conviver com estas águas. A gente percebe, a gente sabe que a água é indispensável para a vida, e onde não há água, não há vida. Os desertos são lugares onde há escassez de água, não há viabilidade de vida ali. Assim também é essencial que a gente entenda que água é essa na nossa vida. As Escrituras se referem ao Espírito Santo como estas águas. Quando Joel fala sobre este mover do Espírito, ele diz assim: ó povo de Sião, povo de Jerusalém, os israelitas, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Muita chuva. E ele está falando a respeito do Espírito Santo de Deus, que vai fluir e saciar as necessidades do povo. Isaías usa também uma figura a respeito das águas para falar sobre o Espírito, quando diz lá no capítulo 44, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu Espírito sobre sua prole e muitas bênçãos sobre os seus descendentes, torrentes de águas. Quem já viu o deserto do Negueb, quando chove e quando os degelos começam a trazer, e simplesmente surge uma corredeira no deserto. E aquilo que estava seco, esturricado, passa a ter rios de águas ali. É um negócio fantástico. Entre no YouTube, procure lá, você vai ver que coisa linda que acontece. Ele se lembrava disso, Isaías estava falando disso. Ezequiel aqui fala deste rio de águas que vão sarando por onde passam. João lembra que Jesus também se refere ao Espírito Santo, como esta água que vem para a nossa vida. No capítulo 7, diz assim que no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, e ouça Jesus falando com você isso agora, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João diz, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito Santo é esta água de Deus para trazer refrigério sobre a nossa vida. É interessante que, quando ele fala, então, estas últimas palavras, essa parte final do texto, em que ele diz assim, aí ele me disse, depois dessa caminhada de 2 quilômetros entre o rio, e ele percebendo que precisava, que quanto mais ele caminhava, mais ia se aprofundando, mais ele ia entrando em águas cada vez mais profundas. Aí este homem, este ser angelical, disse a Ezequiel, homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos 2 lados. Então ele me disse, esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas 2 margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio.
E aqui é o que eu gostaria de deixar hoje, nesta noite, no seu coração. Deus está falando através de Ezequiel que nada é impossível. Não há situação em que o poder de Deus possa ser impedido. Foi por isso que Ezequiel disse que viu que havia ali muitas árvores dos dois lados. Foi o profeta que percebeu o que estava acontecendo do lado dele. Não há, nesse sentido, um espaço onde Deus não possa atuar. Por isso que ele afirma que em todo lugar onde o rio passar, haverá todo tipo de animal, todo tipo de peixe. Isso já é promessa do Senhor. Uma coisa é que Ezequiel percebe que está acontecendo, há árvores frutíferas de todos os lados, e outra é a palavra de Deus dizendo que, olha, onde esse rio passar, haverá todo tipo de animal e de peixe. Isso é uma promessa de Deus. E quando você fala assim, amém, o Senhor está aqui, Ele está passando com esse rio, exatamente, dizendo assim, olha, nada é impossível, não tem esse problema que você traz no seu coração, esse problema que toma conta da sua mente, que trava a sua vida, não é impossível para Deus. Porque esse rio, aonde ele passar, vai ter suprimento de todos os lados. Para onde você olhar, Deus está oferecendo a sua ajuda, o seu poder. E esse poder, a primeira lição é que não há nada impossível para Deus. A gente já vai entender melhor por quê. E que há um poder curador da parte de Deus, porque quando ele entra neste mar, ele faz com que a água salgada do mar vire água doce. Deus está dizendo que o seu poder, o poder do seu Santo Espírito, ele age nas situações mais inóspitas, nas situações mais carentes, nas situações mais difíceis. Porque quando nós pensamos nesse mar, o Mar Morto recebe esse nome exatamente porque há ausência de vida ali. Não há peixes naquele mar. A concentração de sal é tão grande, ela é 10 vezes maior que a do mar. Você já tomou uma golada de água do mar? Deu aquela mergulhada quando viu, saiu aquela... Cada 100 milímetros de água, tem 0,3% de sal, se não me falha a memória. 0,3%. No Mar Morto, é de 30 a 35. É 100 vezes mais. Ou melhor, 10 vezes mais. E qualquer peixe que chega no Mar Morto, morre imediatamente. E Deus está dizendo assim, sabe esse Mar Morto? Quando essa água, esse rio chegar nele, essa água vai se tornar doce. Boa para beber. Sabe, meus irmãos, o que a gente aprende? Que quando a gente chega para Deus e fala assim, ó, meu casamento acabou. Está morto. Deus fala assim, se você permitir que o Santo Espírito toque na sua vida, isso vai ser renovado. Você pode chegar e dizer assim, Senhor, não tem como essa chaga, como essa ferida ser tirada do meu coração. Essa memória que eu trago na minha mente, eu fui largado, eu fui rejeitado, eu fui traído, eu fui um monte de coisa, eu fui magoado. E a gente chega para Deus e fala assim, não tem jeito, Senhor, isso aí está impregnado na minha memória. Deus está dizendo assim, se o Santo Espírito chegar nesse lugar e tocar nessa água podre que está aí, Ele vai transformar isso. Ele vai renovar isso. Ele vai fazer com que essa coisa que não tem vida, passe a ter vida. Porque essa água, esse rio de água viva, ele é exatamente gerador de vida. É por isso que ele fala assim, olha, onde o rio vai passando tem pescadores. A vida está viabilizada. Você deve toda hora ver aí uma reportagem quando alguém mostra os pescadores reclamando, esse rio aqui tinha muito peixe, agora não tem mais peixe. A gente tem que ir embora daqui porque não tem mais peixe. A usina pegou, o mercúrio está acabando com os peixes do rio. Esse rio viabiliza a vida. Essas águas preservam tudo que precisa ser preservado. E olha como Deus é maravilhoso quando Ele diz assim, olha, não é todo o sal que vai acabar. Porque é preciso ter sal para conservar a carne.
O sal era um conservante daquele tempo. Lembra que Jesus falou sobre isso também, não é? Que nós somos o sal da terra. O sal é que preserva. E Jesus está falando, olha, existe algum amargor da vida? Existem algumas coisas que o sal lembra. Quando nós olhamos assim e pensamos assim, olha, a irmã ficou 75 dias sem poder vir à igreja, o irmão Luzmar 45 dias internado, os irmãos que têm as suas dificuldades e de repente eles vêm e falam assim, olha, aquele tempo de dor, de luta, de medo, serviu para eu buscar mais a Deus, e para ver Deus agindo, e descobrir que o rio de água viva me alcançou lá no meu leito de dor, lá naquele tempo em que eu estava sozinho, achando que minha esposa, meu marido, meu filho ia morrer, que não havia solução. E esse rio veio trazer paz ao coração, veio trazer retorno, veio mostrar que Deus está ali. E isso, meus irmãos, é um rio, olha, começa no tornozelo, depois no joelho, depois na... São águas profundas, são abundantes. A gente não vive essas experiências com Deus, ou não está vivendo essa vida abundante, não é porque não está, porque Deus está aqui. Abundantemente. Tem gente que está caminhando nesse momento, como se estivesse fora do rio. Outros, com a água só na canela, e com medo de mergulhar nessas águas profundas, e de se entregar plenamente, poder viver plenamente o que Deus pode fazer. Medo de que Deus toque nessas coisas que a gente tem comentado nesses dias. Mas Deus é abundante. Foi por isso que Jesus falou em vida abundante. É por isso que o Espírito Santo de Deus é falado dessa maneira, muita chuva, rios, abundante, rios de água viva fluirão do seu ventre. É por isso que o Ezequiel fala, olha, folhas que não murcham. É para todo o tempo. Lembra do salmista, quando ele diz assim, olha, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E ele vai terminar dizendo que o Senhor vai fazer um banquete para ele. Um banquete. Lembra do último banquete que você passou? Aquela mesa farta. Eu passei no Natal uma mesa tão farta que eu até passei mal. Um banquete que não falta coisa. Você pode se servir à vontade. E Deus está falando, são folhas que não murcham, são árvores que dão frutas novas todos os dias, todo ano. Que fruta que você gosta? Pensa aí. Tem gente que é chique, gosta de kiwi, né, atemoia. Tem gente que é mais simples, banana mesmo, né? A gente gosta de banana. Mas já pegou? Pensa que você vai ter sempre aquela banana gostosa, no ponto. Nem ranço, nem meio mole, nem aquela maçã bem, que você morde assim, sai até uma aguinha, né? Refrescante. Aquela uva sem caroço, né? Que você pode chupar à vontade. Deus está falando assim, olha, terão frutas novas todo ano. Não vai faltar. Sabe quando você pensa assim, poxa, onde é que Deus está? O povo falando lá em Babilônia, onde é que está Deus? Deus foi derrotado, destruído junto com o templo. Deus está falando, eu estou aqui, pronto para suprir tudo que vocês precisam. E olha que coisa linda, frutas para alimento e folhas para remédio. O que você passa, a dor que você tem cura. Porque esse rio provê isso. Eu quero que você guarde que nada é impossível para o poder curador e sustentador do Espírito Santo. Você pode guardar isso no seu coração? Nada é impossível para o poder curador e sustentador do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Então eu quero dizer para você que a sua ferida tem cura. Que a sua luta tem sustento. Você vai ser sustentado nela para poder vencer.
É esse Espírito que vem como um rio caudaloso. Tem uma estrada do rio acima aqui em Mairiporã. Acho lindo aquilo. Você vai subindo com o carro e aquele rio descendo forte. Você fica pensando assim, de onde vem tanta água? Tanta abundância de água. Já foi nas cataratas do Iguaçu? E você fica assim, Deus, de onde vem tanta água? Que não acaba, cai o ano inteiro, o tempo todo. E você fica impressionado. Deus está falando que Ele está nos oferecendo o seu poder desta maneira. De maneira abundante. De maneira provedora, curadora, poderosa sobre a nossa vida. Eu quero dizer a você nessa noite que o Espírito Santo está convidando você para andar com Ele. Ele está falando assim para você, olha, vamos andar 500 metros e você vai descobrir algumas coisas a meu respeito. Se a gente andar mais 500 metros, você vai começar a descobrir outras coisas a meu respeito. E se você continuar caminhando comigo, você vai ainda aprender mais ainda a meu respeito. E você vai descobrir um tempo em que você vai ser completamente cheio do Espírito. E hoje eu não queria pedir para você orar. Hoje eu vou pedir para você dar um passo. Se Deus falou com você, e está chamando você para caminhar com o Espírito, para curar coisas na sua vida, eu quero que você venha aqui à frente. Não pensa duas vezes. É para dar um passo. Alguns poderão ficar na margem do rio, e outros poderão entrar num novo tipo de relacionamento com Deus. Vira de frente para mim aqui. Quero falar algo para você. Eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, tá? Mas eu sei que é algo extraordinário. Eu não sei o que é que você trouxe nesse momento no altar de Deus, diante de Deus, mas Deus sabe. E Ele vai cuidar disso, porque como nós vimos, é promessa dEle, que quem se abrir para andar nesse rio, para permitir que esse poder trabalhe na sua vida, vai haver cura, vai haver provisão, vai haver sustento. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos. Toda a igreja fica em pé também. Deus querido, o Senhor um dia decidiu falar com Ezequiel e se apresentou a ele e lhe deu visões maravilhosas, tremendas, ó Deus. Promessas que o Senhor cumpriu, cada uma delas, pela boca do teu profeta. E nós te pedimos nesta noite, ó Deus, que estas promessas que se estendem, que extrapolam o tempo e espaço, que elas cheguem aos teus servos neste dia, neste momento, nesta hora, ó Deus. Nós te pedimos a cura, que o Senhor restaure, liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor cure a vida, cure as doenças do corpo, da alma, do espírito, da mente, ó Deus. Faz algo maravilhoso e tremendo, Senhor. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito seja derramado, que ele chova sobre nós, que ele inunde a nossa vida, que ele envolva, ó Deus, o nosso ser, de cada um aqui, ó Deus. Que o passado seja liberto para esta cura, para este poder que o Senhor quer trazer. Transforma as águas mortas, ó Deus, em águas vivas. Flui sobre a nossa vida como um rio de água viva, que traz frutos, que traz folhas que curam, que traz esses frutos que alimentam, que traz os peixes que sustentam, ó Deus.
Permite a cada um de nós viver esta experiência contigo, ó Deus. Nós oramos e agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai fazer na vida de cada um desses teus filhos, daqueles que creem no Senhor. O Senhor prometeu que rios de água viva fluiriam sobre as suas vidas, de todo aquele que crere no Senhor. E é no nome precioso, poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos agora e dedicamos a nossa vida no teu altar, para o Senhor fazer de nós aquilo que o Senhor quer, curar para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, ó Deus.